Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos voltando à casa do nosso Deus, não como nós queríamos, nosso desejo aqui, como a irmã Glória falou, queríamos que tivesse como sempre esteve nos nossos domingos, repleta, mas Deus sabe todas as coisas e em tudo há um tempo para todas as coisas. E o tempo de hoje é que nós estivéssemos assim, vivendo esse período, e o Senhor, com certeza, Ele tem o controle de todas as coisas. Meus irmãos, vamos ler um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação nessa noite. Eu convido você que está em culto na sua casa. A sua casa hoje é um templo, né? É a igreja, e nós vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 6, verso 16. Eu convido os irmãos que estão aqui conosco, o pessoal da música, da multimídia, a se colocarem de pé. E você que está na sua casa, no seu sofá, fique de pé também, que é bom fazer um exercício, né? Eu prometo que até o final da mensagem eu não vou pedir para você ficar de pé novamente, só no final para nós cantarmos, né? Então, vamos esticar um pouco a coluna, né? E vamos ler a palavra de Deus. Daniel, capítulo 6, apenas o verso 16, porque esse capítulo é bem conhecido nosso. Nós então estaremos passeando nesse capítulo. Daniel, capítulo 6, verso 16, assim está escrito na boa palavra do Senhor. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Podemos assentar, meus irmãos. Daniel na cova dos leões. Daniel era um homem justo, um homem temente a Deus, um homem que vivia sob a orientação de Deus. Ele tinha muitos inimigos esses que tinham inveja dele. E então, aqueles inimigos levaram o rei Dario a publicar, a emitir um decreto ordenando que qualquer pessoa, no prazo de 30 dias, que fizesse uma oração, tinha que ser essa oração ao rei, porque naquela época o rei era uma divindade, o rei era considerado um Deus. Então aqueles homens, com a sabedoria que eles tinham, com a astúcia que eles tinham para prejudicar Daniel, eles então criaram aquele decreto, que qualquer homem que fizesse uma oração, e que essa oração não fosse feita ao rei, ele sofreria a pena de ser lançado na cova dos leões. Os irmãos, imagine agora a situação de Daniel, um homem que orava, um homem que gostava de orar. O profeta Daniel passou um momento de sofrimento, creio que momentos terríveis. Orar para Daniel era algo essencial. Orar para Daniel era como se alimentar. Orar para Daniel era como respirar, era como beber água. Ninguém consegue viver sem respirar, ninguém consegue viver sem se alimentar, ninguém consegue viver sem beber água. E para Daniel, viver sem oração
ele não conseguiria. Orar para ele fazia parte da sua vida. Daniel não conseguia viver sem orar, sem falar com o seu Deus. Daniel tinha uma vida de oração. Creio que foram os momentos terríveis, momentos de angústia, como nos dias que nós, meus irmãos, estamos vivendo hoje. Não é verdade? Estamos vivendo dias terríveis. Nós que já passamos dos 60, né? Estamos presos dentro de nossas casas, não podemos sair, a população está com medo. Medo de quê? Medo de contrair essa enfermidade, medo que um familiar nosso adquira esse vírus, medo que um pai, uma mãe, um filho, uma esposa, um neto, um avô tenha adquirido esta praga. Outra coisa, sem sabermos, hoje nós não sabemos quando isso vai terminar. Imagine os irmãos, Daniel, servo do Senhor, ele não podia orar, era algo que fazia parte da sua vida. E aí? Por falar em orar, por falar nisso, eu pergunto a você, meu irmão em Cristo, quantas vezes você já parou para orar hoje? Quantas vezes hoje você parou para falar com Deus? Seja sincero com você mesmo. Quantas vezes você já parou para falar com Deus? Mas Daniel, meus irmãos, ele não se intimidou. Daniel não sentiu medo. E ele fez com que a lei fosse cumprida. O profeta passou por um momento de sofrimento, mas ele não perdeu a sua fé. Ele não perdeu a sua fé em Deus. Ele não ficou sem orar. Aquele decreto não foi obstáculo para ele falar com Deus. Para Daniel, valia mais 1 minuto na presença de Deus em oração, em comunhão com o Senhor, do que o resto da sua vida fora da presença do Senhor. Meus irmãos da palavra de Deus, servo de Jesus Cristo, servo desse Deus do céu, que exemplo maravilhoso Daniel nos deixou. Irmãos, nós não podemos fraquejar, irmãos, nós não podemos ter medo, nós precisamos, irmãos, ser corajosos, nós precisamos ter fé para vivermos esses dias que estamos vivendo, dias de ameaça, dias em que esta praga está nos ameaçando, e é nesse momento, meus irmãos, que nós devemos colocar a nossa fé em ação. Colocar a nossa fé em ação é dobrarmos os nossos joelhos e clamar a Deus, orar ao Deus vivo,
pela nossa vitória. É orar e falar como o apóstolo Paulo falou: pois eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar a minha vida enquanto eu estiver aqui neste mundo, e quando eu deixar esta vida deste mundo, eu tenho certeza de que eu vou morar no céu com meu Senhor. É isso, irmãos, que nós devemos fazer, é isso que nós devemos pensar no reino de Deus, pensar que Deus tem algo preparado para cada um de nós. Essa praga terrível, eu digo para os irmãos, ela só vai nos atingir, ela só vai nos alcançar, se o nosso Deus assim o permitir. Ela só vai nos atingir se o Senhor assim o consentir. Sabe por quê? Porque nós somos propriedade exclusiva do Senhor, e ninguém pode nos tocar, ninguém pode nos prejudicar. O Senhor é o dono de nossas vidas, e a palavra de Deus diz que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Ele o permita. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nessa palavra? Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Deus não livrou Daniel de ser lançado na cova dos leões. Não livrou. Mas Deus protegeu Daniel dos leões e dos seus inimigos. Deus protegeu Daniel dos seus adversários, dos seus inimigos, e também daqueles leões. Os inimigos, aqueles que tramaram a morte de Daniel, esses foram mortos por aqueles leões que estavam na cova. Aí eu paro e penso com você, meu irmão, você que está prestando atenção nessa palavra, você acha que Daniel queria ser lançado naquela cova? Você acha que Daniel gostou quando aqueles homens, aqueles soldados pegaram Daniel e jogaram ele lá dentro? Não, claro que ele não gostou. Não era isso que ele queria. Daniel foi jogado, lançado na cova dos leões. Sim. Mas o Senhor não permitiu que aqueles leões famintos lhe fizesse nenhum mal. Eu pergunto a você, qual o tipo de cova na qual você se encontra hoje? Qual o tipo de cova você se encontra hoje? Será que você está na cova da incompreensão? Ninguém te compreende, ninguém te entende, ninguém tem paciência com você. A receita para você nessa noite é você fazer o que Daniel fazia: orar, meu irmão. Vai orar, vai clamar, vai buscar a face do Senhor. Será que a sua cova é a falta de fé? Será que você não consegue ter fé para descansar, dar descanso à sua alma, em meio a tudo isso que nós estamos passando, em meio a todas essas notícias tristes que nós temos ouvido e visto pela televisão hoje? A solução para você, meu irmão, é essa: vai orar, vai clamar, vai buscar a face do Senhor. Será, meu amigo, que você
está na cova dos vícios. Você já tentou por todos os meios sair fora dessas coisas que te prendem, que te escraviza? Eu digo para você nesse momento, vai orar, vai clamar ao Senhor. Você que está na cova da doença, está enfermo, já perdeu a esperança de cura, já perdeu a esperança de uma vida nova, com saúde, vai orar. Você se esqueceu que o Senhor Jesus Cristo é o médico dos médicos? É aquele que traz a esperança onde a esperança já não existe mais. Jesus Cristo, Ele tem poder para tirar você dessa situação. Jesus Cristo tem poder para tirar esse seu familiar que está enfermo, está em cima de um leito, de uma cama. Creia no poder de Deus. Jesus, o nosso Salvador, Ele tem poder, Ele tem a solução para todos os problemas. Jesus é aquele que tira o medo. Jesus é aquele que tira todos os nossos temores. Jesus tem poder sim. Jesus tem poder sim para mudar todo este quadro em que estamos vivendo hoje. Eu digo para você que só o poder de Deus, só o poder do nosso Deus pode mudar o ser. Só o poder de Deus pode mudar aquilo que aparentemente para nós humanos é impossível. Há um louvor que diz assim: só o poder de Deus pode mudar o ser. A prova que te dou é que mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor. Nova criatura hoje sou feliz. Só o poder de Deus, meu amigo, pode mudar a vida de um ser humano. Só Jesus pode mudar o quadro dessa situação em que o mundo está vivendo com esta praga. Nada pode mudar isso, mas o Deus que nós servimos, o Senhor do céu e da terra, Ele pode mudar isso. E eu creio que Ele vai mudar. Ele vai mudar porque há um povo que está orando, há um povo que está clamando, há um povo que está buscando a face do Senhor, e no tempo determinado pelo Senhor, Ele vai mudar este quadro. Meus irmãos, muitas vezes nós caímos na cova da vida. Nós caímos nessa cova da vida, porque muitas das vezes, por nossa própria culpa. Sabe por quê? Porque quando não caminhamos, quando não escolhemos com quem caminhar, nós nos desviamos do caminho e caímos nestas covas. Nós precisamos andar com aquele que pode nos passar segurança. Com quem você está andando? Com quem você está conversando? Com quem você tem convivido? A melhor companhia para nós andarmos, a melhor companhia para nós conversarmos, a melhor companhia para estar junto conosco,
A pessoa que nós devemos pedir conselho precisa ser aquela pessoa com que Daniel conversava. Ele conversava com o Senhor. Precisamos conversar com o Senhor. Precisamos andar com Deus. Precisamos segurar na mão de Deus e pedir para Ele segurar em nossas mãos, porque muitas das vezes nós, pela nossa fraqueza, nós não conseguimos segurar na mão de Deus, mas nós precisamos sim pedir: Senhor, segura na minha mão, para que eu possa caminhar por onde Tu queres que eu ande. Daniel, ele não se abateu. Daniel não se abateu, nem mesmo diante da morte. Daniel não temeu, e ele não temeu porque ele tinha fé, ele tinha intimidade com Deus, ele conhecia o seu Deus. E você, meu irmão? E nós? Temos essa intimidade para não temermos esse adversário que quer nos destruir, que quer destruir nossas famílias? Meu irmão, não vamos ficar abatidos, não vamos ficar tristes por essa quarentena que estamos enfrentando, não fiquemos abatidos diante dessa cova que está aberta diante de nós, querendo nos engolir. Quando estamos passando por momento de provações, não podemos desanimar, não podemos abaixar nossas cabeças, mas sim fazer como Daniel fez. Temos que confiar nas providências do Senhor, confiar nas providências do Senhor. E digo mais, mesmo que as providências do Senhor, nos pareça contrária à nossa vontade, a vontade de Deus é melhor que tudo. A vontade de Deus é melhor para nossas vidas. E não nos esqueçamos nunca, o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Seja qual for a circunstância que estivermos passando, oremos, vamos orar, vamos esperar no Senhor, porque no momento certo Ele vai agir. Nosso Jesus Cristo é fiel, Ele é fiel e não nos desamparará. Quem confia no Senhor, quem confia nele, tem a vitória garantida. E eu finalizo esta palavra lendo o Salmo 40, verso 2. Salmo 40, verso 2, que diz assim: o Senhor me tirou de um poço de destruição. O Senhor me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou-me num local seguro. Talvez hoje você sinta que está andando num lugar de atoleiro, de lama, de lodo, mas saiba, meu irmão, o Senhor é aquele que vai colocar os seus pés sobre a rocha, porque Ele é aquele que tem firmado os nossos passos, é Ele que tem nos conduzido nesses momentos difíceis que estamos vivendo. O Senhor permitiu que Daniel fosse lançado na cova dos leões, mas o Senhor o livrou
na cova dos leões. Por isso, meu irmão, meu amigo, creia, o Senhor vai nos tirar dessa cova dos coronavírus, dessa praga, e vai nos abençoar. E isso daqui a pouco vai fazer parte do passado, porque o nosso Deus é aquele que tem cuidado de nós. E nós fazemos parte da igreja de Jesus Cristo. Nós somos membro do corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Jesus. E a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja dele. As portas do inferno, esta praga do inferno que veio sobre a terra, ela não vai destruir a igreja de Jesus, e nós vamos caminhar nesta terra, anunciando a salvação, a vida eterna que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. O mundo hoje está com medo de morrer. O mundo hoje está com medo de entrar dentro de um caixão e ir para o cemitério. Mas esse mundo não tem medo de ir para o inferno. O inferno é pior do que você entrar no caixão. Se você não tem Jesus Cristo como seu Salvador, se você não tem certeza da sua vida eterna no céu, abre o seu coração, entrega a sua vida a Jesus, porque Jesus é aquele que veio a este mundo. Ele morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele pregou aqui neste mundo, e ele disse que iria preparar lugar para aqueles que o aceitassem como Salvador. E nós que temos Jesus como Salvador, nós estamos preparados sim, para enfrentar qualquer situação aqui neste mundo, porque sabemos que a nossa pátria, a nossa terra é lá no céu com o nosso Senhor, que foi preparar lugar para todo aquele que o recebe como Salvador. Se você que está nos ouvindo, nos vendo nessa noite, ainda não tem certeza da sua salvação, entrega a sua vida a Jesus, confia nele, porque ele fará para você uma morada no céu para você. E quando ele vir buscar a sua igreja, você vai morar com ele para sempre. Que Deus a todos nos abençoe. Vou convidar nesse momento